Olá, caros alunos da turma de extensão universitária em jogos e brincadeiras lúdicas e a sua importância para o processo de ensino-aprendizagem. Por motivo de força maior, nossa segunda aula precisará acontecer de forma online, devido a essa pandemia, né, por coronavírus, então infelizmente nós não vamos poder nos encontrar presencialmente, porém a minha proposta foi fazer esse vídeo como material síntese para dar um apoio aos estudos de vocês. Os slides serão encaminhados por e-mail, e lá tem uma proposta de atividade também, né, para vocês me entregarem. No final do vídeo eu comento direitinho sobre, mas desde já eu peço desculpas pelo amadorismo do vídeo. Eu fiz algumas tentativas, tive algumas dificuldades, porque não é uma ferramenta que eu estou muito apropriada. Vocês vão perceber que meu forte não é fazer vídeos para publicação, gosto mesmo de dar aula, daquele esquema presencial, mas estou me esforçando aqui para fornecer o melhor para vocês nesse momento, tá joia, pessoal? Então vamos lá. Na primeira aula, nós tivemos uma introdução ao tema de jogos e brincadeiras dentro do processo de aprendizagem, dentro da instituição escola. E se vocês se recordam, a gente teve que desconstruir alguns mitos que existem, né, dentro dessa concepção, e também a gente teve que trazer para a discussão a forma como o jogo, né, a brincadeira é trazido para o processo. Sempre pensando nessa estratégia, ele como estratégia para trabalhar conteúdos. Então, quero lá trabalhar alfabetização, eu me aproprio do jogo, quero trabalhar movimento, quero trabalhar. Então, sempre tem um conteúdo e olho para a brincadeira como uma espécie de estratégia. E, na verdade, a proposta aqui desse curso é trazer um olhar um pouco mais aprofundado sobre isso, uma concepção mais contemporânea da pedagogia, que diz respeito a olhar para jogos e brincadeiras enquanto direito e condição para o desenvolvimento do sujeito, né? Então, a gente está falando de jogos e brincadeiras sob uma perspectiva de desenvolvimento, né, como meio, como uma estratégia para esse desenvolvimento do sujeito, como algo que faz parte da sua condição humana. Nós sabemos que a gente vai ver, né, por meio dos documentos também, a pessoa em condição de desenvolvimento, ela necessita das brincadeiras, porque são elas condições em que coloca os sujeitos diante de experiências, tá joia? Eu vou aprofundar um pouquinho mais para frente. Então, pessoal, a gente precisa olhar, então, né, para quem é esse professor adulto. Quem é esse professor que está o tempo todo proporcionando situações de brincadeira? Então, a gente vasculhou um pouquinho lá qual que é a relação do brincar para ele, como se deu isso no seu processo de formação e como ele percebe isso acontecendo na escola. Lembram que as perguntas? Como é que você percebe o brincar na sua escola? Como é que você percebe o brincar das suas crianças? A gente fez algumas perguntas de investigação para que a gente pudesse constatar, né, ver como é que isso acontece de modo geral. Então, quem é, né, esse professor adulto que proporciona brincadeiras para as crianças? Então, quanto mais o professor entende o que foi aquilo para si e quais foram as faltas, as defasagens que teve, né, para ele nesse processo, ele consegue também se empatizar com o sujeito, sendo criança ou adolescente. Tá joia? Quero deixar como sugestão para vocês, vai no slide, mas eu vou aqui no meu amadorismo mostrar para vocês esse vídeo aqui, né, a sugestão desse vídeo, que faz parte daquela série Brincar de Quê, né, que é disponível no YouTube. Lá tá o link que vocês podem acessar. E esse vídeo, gente, só um momentinho aqui que eu vou posicionar, tá? Como eu disse para vocês, a gente não tem ainda o recurso de ir jogando as telas para conseguir qualificar nesse momento, mas vou tentando dar conta do básico. Então, esse vídeo se chama Culturas Infantis e a Defesa do Direito de Brincar. Tá joia? Então acessem lá. É um vídeo que vai falar muito da questão, né, da cultura da infância, da importância do brincar para a formação do sujeito e para a formação humana como um todo, né? Esse brincar como uma forma de configuração, né, de formação cultural de um povo, de um contexto, tá bom, gente? Então ele também traz esse brincar numa visão mais sociológica, numa visão de expressão, a brincadeira como expressão, a brincadeira como meio de formação humana, tá bom? Então fica como sugestão.
E também queria deixar alguns filmes, né, sugeridos para vocês, para quem quiser se aprofundar na temática do desenvolvimento humano. Porque se a gente está falando que a brincadeira é uma importante estratégia de aprendizado e desenvolvimento, seria interessante também conhecer o desenvolvimento infantil. Então, deixo alguns vídeos sugeridos, né, alguns filmes e documentários, como O Começo da Vida, Divertidamente, Como Estrelas na Terra, O Jardim Secreto, Caroline e o Mundo Secreto, A Voz do Coração, e tem muitos outros que a gente pode indicar aqui. Isso vai nos slides também para vocês. Desculpa, eu falei errado. Eu falei Caroline é Coraline e o Mundo Secreto. Diretrizes curriculares da educação infantil. Olha que interessante. Já se começou a ser discutido, né, de modo mais contemporâneo, a questão do brincar dentro do currículo. Se ele é uma condição de... ele é elementar para o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, qual que é o lugar que ele ocupa, né, para a construção curricular. Então, esse brincar, ele vem como eixo norteador. A partir das diretrizes curriculares da educação infantil, o brincar ganha um eixo, né, ele ganha um posto lá dentro, né, da concepção, que ele é um eixo norteador, assim como a interação. Então, eles estão dizendo que as propostas curriculares na educação infantil, elas se dão por meio de dois eixos, que são as interações e brincadeiras. Então, todas as propostas giram em torno desse eixo norteador, que é a interação e a brincadeira. Isso é muito importante, por quê, gente? Porque a gente começa a olhar para a brincadeira como um modo singular de como as crianças se constituem como sujeitos produtores da cultura infantil. Então, a brincadeira é um recurso para ele se constituir como sujeito. E um pouquinho mais para frente, ao término da aula, a gente vai falar dessa brincadeira como uma estratégia para que ocorra esse desenvolvimento neurológico também. Vou falar um pouquinho, bem de leve, da neurociência, né, que vai nos ajudar a compreender como esse sujeito também se desenvolve a partir dessas propostas, dessas experiências de brincar. Tá joia, gente? Então, olha outro ponto importante aqui. Eu tô passando os slides, né, no meu notebook. Então, ó, um currículo pautado na experiência da criança não anula conhecimentos historicamente acumulados. Ou seja, quando a gente está falando de conhecimento, né, experiência dessa criança, eu não estou dizendo que é tudo centralizado nela, no sentido de que a gente não vai trazer algo ampliado. Mas é o contrário, né? Essa experiência, a partir dessas experiências que ela vivencia, ela se apropria da cultura, ela faz uma leitura de cultura e ela também se coloca diante disso. Então, é uma via de mão dupla. À medida que ela vai se apropriando da cultura que a cerca, ela também produz cultura, porque ela sendo ativa, ela também interage, ela também faz as suas reproduções, as suas leituras individuais acerca daquilo. E dentro de um contexto institucional da escola, isso fica muito rico e muito amplo, porque as crianças trocam entre si vivências, experiências, saberes. Então, olha a importância, né, da interação para esse sujeito. Então, são as brincadeiras, as ações, as interações, a participação, tudo que traz esse protagonismo infantil é que leva essa criança, né, a construir-se como sujeito. Tá joia? Então, a partir dessas situações, ela vai ter a oportunidade de ser curiosa, observadora, de argumentar, de participar, né? Então, tudo isso vai proporcionando para ela meios, né, condições que vão trazendo, que vão proporcionando esse desenvolvimento mental, essa construção do pensamento. Então, olha só, por esse olhar, né, contemporâneo, essa importância do brincar para a criança, né, para o adolescente, falo foco criança aqui, que eu acho que abrange a maioria do grupo, né, da classe que a gente está trabalhando, mas vamos pensar, né, nesse brincar, nesse conteúdo lúdico, no jogo, né, em tudo que a gente proporciona para toda essa dimensão, tanto criança quanto adolescente. Mas ela é trazida como um direito. E por que direito? Porque pelos estudos, né, por tudo que a gente está comentando, passou-se a entender a criança e o adolescente de uma outra forma. Então, a legislação brasileira, ela traz lá na Constituição de 88 um marco, né, lá no seu artigo 227, ela vai falar, né, do direito ao lazer, direito à liberdade, né, o ECA também, lá no artigo 4º, no artigo 16, vai falar também de direitos relacionados a
essa amplitude, né, do brincar. É que ele traz, né, as palavras que são citadas lá é direito ao lazer, direito à participação, direito à recreação, direito à brincadeira, à liberdade. E olha que interessante, no ECA, no artigo 4º, cita, né, direito ao lazer, direito à liberdade e à participação peculiar à condição de pessoa em desenvolvimento. Então ele coloca tanto a criança como o adolescente como um ser, olha a concepção, um ser, né, alguém que está em condição peculiar, ou seja, condição particular de desenvolvimento. Então ele necessita, por ele ter essa condição, ele necessita desses meios, né, do brincar, do lazer, para que ocorra o seu desenvolvimento normal, seu desenvolvimento saudável. Tá joia? Então, gente, a importância do brincar, ela também é percebida, né? Ela já é admitida mundialmente, por meio de diferentes documentos. A gente também tem lá em 1959, a Declaração dos Direitos da Criança, que traz, né, a ampla oportunidade de brincar e se divertir. Brincar, praticar esportes e divertir-se. Então, isso é tratado também nesse documento, né, numa instância mais de ordem mundial. Então, gente, essas leis, elas vêm apontando para isso, né? E o que falta? Falta a sociedade, o adulto reconhecer o brincar como um elemento que vai basilar, né? Vai dar a base para o desenvolvimento pleno e saudável das crianças, ok? Então é uma ruptura, né, com o modelo, porque se pensava, se a gente for para algumas décadas, né, atrás, ou para algumas sociedades até hoje, né, que tem uma forma de pensamento mais tradicional, eles vão entender que a gente tem que preparar a criança para ser um adulto, que a infância é uma fase preparatória. E, na verdade, a infância é um período único da vida do sujeito, em que o principal objetivo é ela ser criança, ela viver o que é pertinente à infância, ela ter experiências pertinentes à infância, ela conhecer o mundo por meio dos seus sentidos, ela ter experiências em torno das interações e brincadeiras, ela conhecer e reproduzir cultura e produzir, né, cultura também. Então, é uma forma totalmente diferente, né, de enxergar esse sujeito. Então, falta um pouco, né, a gente tem aí os documentos, a lei que vai direcionando, né, para essa concepção de um sujeito que está numa condição particular de desenvolvimento, e aí o grande avanço é a efetivação disso, né? A política pública numa instância maior, mas a gente como professor também, né? O que nós fazemos para que isso se efetive na prática na minha sala de aula. Tá joia, gente? Então vamos lá. E aí, só pra gente continuar definindo, né? A gente falou brincar, 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 mas o que seria brincar? Brincar tem N abordagens, né? De acordo com o teórico, com a linha que a gente for buscar, né, aprofundamento, vai trazer uma definição sobre o brincar. Mas, assim, num termo mais elementar, o brincar, ele é tido como uma linguagem, ele é uma forma de expressão, de comunicação entre sujeitos, né, principalmente o sujeito que brinca. É uma linguagem que mantém um vínculo entre o que é imaginário, o que não é brincar, e o brincar, e a realidade, desculpa. Deixa eu voltar aqui para ver se eu consigo me fazer mais claro. O brincar é uma ponte entre o que é real e o que é não brincar. Então, o não brincar e o real, existe uma ponte entre eles que se chama brincar. Então, é uma forma, né, de que é um meio, né, pela qual os sujeitos simbolizam, representam, ressignificam a realidade. Então, ele percebe a realidade, existe o não brincar, e essa ponte entre o não brincar e a realidade se chama brincar. Uma coisa meio confusa, né, se a gente for pensar. Mas é uma definição bem básica mesmo, né, que o brincar é uma ponte entre o real e o imaginário, vamos dizer assim. Então, por meio do brincar, né, como o brincar ele proporciona uma experiência concreta ao sujeito, por meio do brincar o sujeito ele desenvolve aspectos relacionados à sua identidade, à sua autonomia, o seu cognitivo, o seu motor, o seu social, o seu psíquico, né? Então é uma forma de apropriação cultural, como eu já citei. O brincar é extremamente importante para o desenvolvimento saudável de um sujeito. E dependendo das grandes linhas, né, eu fiz uma definição bem rasteira aqui do que seria o brincar, mas de acordo com as linhas, né,
que eu vou, do teórico que eu vou adotar para dar uma olhadinha, né, sobre a temática, ele traz uma ênfase. Mas eu peguei aqui os 3 grandes interacionistas, né, que a gente costuma estudar na educação, que é Vallon, Piaget e Vygotsky, e os 3 falam sobre o brincar. Só que cada um traz uma ênfase diferenciada de acordo com o seu estudo. Vallon, ele vai falar de um brincar mais relacionado à motricidade, com os conteúdos de afetividade, né? Então ele olha mais para a questão do significado, né? Do afeto, do que aquilo produz para o sujeito. Piaget, ele já vai olhar para um brincar mais relacionado às fases. Piaget, ele olha muito para a fase, né? As fases do desenvolvimento. Então ele vai analisando esse brincar dentro das fases que o sujeito vai passando, né? De acordo com a fase. E o Vygotsky, não. Vygotsky, ele traz uma visão mais ampliada de um sujeito cultural, de um sujeito produto, né, dessa cultura e que produz cultura. Ele fala que o brincar é uma forma de comunicação, é uma experiência, né, que o sujeito vivencia, que vai estruturando o seu pensamento, onde ele vai tendo a linguagem, né, em jogo, e ele vai falando da importância das interações para esse momento, né, para esse desenvolvimento do sujeito. Então, cada um vai trazendo uma ênfase aí, mas de modo bem básico. Os 3 interacionistas, eles falam desse brincar, é importante citar isso, né? Eles falam do brincar, mas com ênfases diferentes. Então, gente, eu vou dar uma pausa nesse vídeo para tentar baixá-lo, né, no YouTube de uma forma mais tranquila, porque eu tentei fazer outras vezes, ele deu uma travadinha na hora de fazer o upload do vídeo. Então esse vídeo segue, essa é a parte 1, na parte 2 agora nós vamos falar propriamente do brincar para o desenvolvimento infantil e da adolescência, tá bom, gente?